pelourinho era um instrumento de tortura utilizado na época da escravidão para castigar os negros escravizados que fugiam, que se rebelavam contra aquele sistema. E esse castigo era feito publicamente. Em Salvador, o pelourinho ficava em uma ladeira. Depois da escravidão, foi utilizado ainda para penalizar aquelas pessoas que infringiam a lei, geralmente negros. Aos poucos, o pelourinho foi substituído. Aquele objeto não existia mais. Então, em Salvador, apelidaram a ladeira de Pelourinho. Com a urbanização daquela região, transformando aquela região num centro histórico, o nome Pelourinho foi ampliado. Além da ladeira, virou o nome de um bairro, o bairro do Pelourinho, onde hoje os turistas vão. E essa ladeira, ela é margeada por casarões coloridos. A história que eu vou narrar para vocês hoje, a resenha de hoje, se passa num dos casarões do Pelourinho, o casarão número 68. Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e, continuando o projeto de ler em ordem cronológica as obras de Jorge Amado, apresento a resenha do terceiro livro deste autor, Suor. Aos 16 anos, Jorge Amado foi cursar o colegial em Salvador. E como a sua família atravessava uma crise financeira, ele se viu obrigado a morar num cortiço, nesse casarão, o casarão 68 da ladeira do Pelourinho. E lá ele vivenciou, ele conheceu os tipos que vão aparecer neste romance. Do que se trata o livro Suor? A história se passa no período da Grande Depressão do pós-Primeira Guerra Mundial, em que o desemprego aumentou e a qualidade de vida das pessoas caiu vertiginosamente. Aliado com um governo nacional que não tinha minimamente um conjunto de políticas públicas que atendesse a população, de educação, saneamento básico, saúde. Ainda não existia a CLT, o conjunto de leis trabalhistas que garante minimamente os direitos do trabalhador, como a carga horária de 8 horas, o direito à folga semanal, o salário mínimo fixado, entre outros direitos. Não existia o Sistema Único de Saúde. A população pobre não tinha como cuidar da saúde. E para isso era chamado a assistência. Quando uma pessoa estava muito mal, muito doente, o socorro que eles tinham era a assistência. E todas as pessoas pobres tinham medo de serem socorridas pela assistência, porque era sinônimo de que a pessoa estava nas últimas e que ela morreria abandonada naqueles hospitais, naqueles praticamente asilos. Nessa sociedade caótica, proliferavam moradias adaptadas, os chamados cortiços. Ali na ladeira do Pelourinho, no casarão 68, 600 pessoas se exprimiam
em um número aproximado de 110, 111 cômodos. No livro, Jorge Amado descreve bem a fachada do casarão e faz um paralelo do que aparece por fora e de como que ele era por dentro. A maioria dos personagens não tem nome, eles têm apelidos. Vermelho, o dos dentes de fora, a moça de azul, a lavadeira, o mendigo cabaça, o sapateiro espanhol. Todos vivem uma situação de fragilidade. Trabalham muito, recebem pouco, que mal dá para pagar o aluguel e se alimentarem. São explorados pelos patrões e pelo dono do casarão, que sempre encontra uma forma de ganhar mais dinheiro por meio dos aluguéis. O casarão é completamente insalubre. As escadarias cheiram a urina e fezes, tem ratos. Todos os moradores utilizam a mesma latrina, ele é escuro, abafado, muito quente. Escondido embaixo da escadaria do casarão, fica ali um mendigo, cabaça. Ele dorme ali e ali ele pede esmolas. Foi ferido no trabalho. Ele tem uma ferida na perna que o impossibilita de trabalhar. Essa ferida só vai piorando. Há uma mulher tuberculosa. A sua tosse ecoa pelo casarão. E a sua enfermidade também só piora. Até que um dia é chamada a assistência e ela vai embora. E todos ficam com aquele sentimento de luto, de impotência e de revolta. O sapateiro espanhol está envolvido no movimento dos operários, nas greves, e sempre traz notícias para os moradores do casarão sobre o que está acontecendo nos locais onde os trabalhadores estão revoltosos. Existe a dona Risoleta, uma costureira que trabalha de noite para dar uma vida melhor para sua afilhada. Essa jovem, inicialmente, é uma menina que carrega sonhos, ela é fútil, ela pensa que vai ter um casamento e vai sair dali por conta de um casamento, de um noivado. Porém, aos poucos, ela vai despertando para a necessidade de se unir à luta dos trabalhadores. Ela vai mudando as suas leituras, os romances que ela lia, por livros sobre a luta de classes. Então ela vai despertando. Existe uma lavadeira que, de tanto trabalhar de sol a sol, ela já está toda carcomida. Jorge Amado, ele vai mostrando nesse romance como que o povo pobre está sendo dilapidado, transformado em coisa por meio desse sistema capitalista cruel. Para ele, naquele momento, o que importa é o casarão, a morada coletiva, pois em tempos de tanta miséria, não importa a história de um indivíduo, mas da coletividade. E é por isso que os personagens não têm nome. O principal personagem é o casarão, o que nos remete a uma outra obra da literatura brasileira, que inclusive tem resenha aqui no canal, chamado O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Porque o casarão, ele tem vida, uma vida triste, mas ele tem vida. Neste romance, aparece pela primeira vez
referências sobre o candomblé e a comida baiana, que aos poucos vão ocupando um espaço maior nas obras de Jorge Amado. Muitos dirão que esse romance é um romance panfletário, político, comunista. E tem razão. Talvez seja por isso que eu gostei tanto dele. Eu espero você aqui semana que vem com mais uma resenha no nosso canal. Tchau!